Temos connosco Paulo Leite, ex-CEO da Ground Force e membro da administração da Ground Force também, até ser afastado pelo acionista da Pazogal, Alfredo Casemiro. Uma empresa que tem estado em grande polémica ultimamente por causa de todas as dificuldades que tem atravessado. A Ground Force já passou do limite da viabilidade? Em primeiro lugar, bom dia. Sim. A Ground Force é uma empresa que não passou do limite da viabilidade, porque o próprio negócio da Ground Force é um negócio que perdurará. Estamos a falar de uma atividade concessionada, estamos a falar de uma atividade que foi fortemente impactada pela pandemia, não há como esconder, mas é uma empresa que tem futuro, tem pessoas qualificadas. Eu costumo sempre dizer que muitas vezes pode haver alguma dificuldade ou algum próprio desconhecimento sobre o que é que está por trás de cada trabalhador da Ground Force. Não é a mesma coisa nós decidirmos no dia anterior que vamos aumentar no fundo, as embalagens de iogurtes no hipermercado, contratamos uns repositores e fazemos isso da noite para o dia. Estamos a falar de pessoas que têm muita formação, que obedecem um conjunto enorme de restrições e de formação por causa da segurança e, portanto, não é um negócio que pode terminar do dia para o outro. E é um negócio que vai voltar a florescer. O país precisará sempre de um suporte do turismo. O turismo é uma atividade essencial do nosso PIB e a Ground Force não passou Desse da limite. linha. Mas eu perguntava por uma questão. Nenhum dos acionistas tem capacidade neste momento para capitalizar a empresa. O equipamento foi vendido à TAP. Não há, neste momento, negócio a suportar. Vai ser preciso, muito provavelmente, eu queria perguntar a sua opinião sobre isso, que os contribuintes portugueses venham a ser chamados para ajudar a empresa? Vamos lá ver. Nunca esteve em cima da mesa uma injeção de capital na empresa. O que esteve em cima da mesa foi derivado do momento em que nós vivíamos, da economia e da falta de liquidez, ou seja, basicamente todos os bancos estavam muito reticentes em ajudar o setor da aviação, porque não sabia quanto tempo durava. Eu recordo-me que nós falámos na altura, ainda em talvez abril de 2020, e estávamos, nessa altura, a falar, será que isto vai durar até o verão? Vamos passar um verão difícil, etc. E realmente o que nós vivemos foi uma continuidade muito grande. Nunca se imaginou que nós íamos ter o espaço aéreo fechado em março de 2021, Certo. portanto em fevereiro. Portanto, o que nós tínhamos era realmente uma dificuldade, ou seja, os bancos não estavam disponíveis para auxiliar o setor da aviação e o que estava a ser pedido era um aval porque com a recuperação da atividade a empresa teria capacidade de sustentar a sua atividade e de sustentar, no fundo, o seu negócio de forma a liquidar essa empréstimo. Mas essa recuperação, esse aval não foi concedido e essa recuperação acabou por não acontecer. E aquilo que eu lhe perguntava é, o que é que tem de se alinhar neste momento? Não é só a retoma da atividade, há mais coisas que têm que se alinhar para que a Ground Force tenha um futuro, certo? Efetivamente, vamos lá ver, tem que haver um alinhamento entre acionistas, ou seja, uma empresa não pode ter acionistas desalinhados, normalmente não é um bom indício, tem que haver um alinhamento acionista. Mas é possível com Alfredo Casemiro? É possível ele vir a alinhar-se? Ou seja, ele é um parceiro fiável para a TAP, por exemplo? Isso, o melhor será a ser a TAP a responder, Não, mas o Paulo conhece-o desde 2016, trabalhou muito com ele. Aqui a questão é se ele é um parceiro viável ou não. Eu acho que neste momento assistimos a uma relação muito tensa e muito desgastada. Estamos a falar de... isto é como um casamento, não é? Por muito amor que possa ter existido numa altura, se deixamos a relação chegar a um estado em que já não é irrecuperável, não há nada a fazer. Eu penso que realmente podemos ter atingido no fundo, essa situação, esse momento, e uma empresa precisa de acionistas alinhados. Isso não há dúvida nenhuma. A empresa, e nomeadamente a Ground Force, estamos a falar em que um dos acionistas é
acionista, é cliente, é fornecedor, e os acionistas têm que estar alinhados. E os bons momentos que a empresa teve, e a empresa teve bons momentos, tem muito boas pessoas, eles existiram quando havia algum alinhamento acionista. Atenção, alinhamento acionista não significa que os acionistas estão sempre de acordo, de forma alguma. Mas alinhamento acionista significa que os acionistas estão de acordo com os objetivos da empresa, o que se quer fazer da empresa, qual é o desígnio que se quer para a empresa. Para quê? Para que depois a gestão possa executar isso, possa pôr a empresa a funcionar dessa forma e que isso seja alinhado. Isso é fundamental. Estava a falar de acionistas alinhados. Como é que é Alfredo Casimiro como acionista? Vamos lá ver. Há aqui um O princípio. Paulo trabalha com ele desde Sim, 2016. sim, isso não tenho claro. Há aqui um princípio que este episódio todo retrata e que eu acho que nós temos que entender. Nós não podemos ser privados nos dividendos e públicos nas ajudas. E, efetivamente, para mim, é a grande questão que pode estar aqui em cima da mesa. Um acionista podem ter os seus propósitos, o seu mérito, ninguém te retira o mérito, o investimento, e seja for a entrada, mas há alturas em que nós ou somos acionistas, ou somos executivos, ou somos investidores, acionistas maioritários, acionistas minoritários, e todos nós temos de ter consciência do nosso papel. E efetivamente, um acionista tem que estar alinhado com os objetivos da empresa, que podem não ser o objetivo da empresa neste momento, por muito que ela há 2 anos atrás estivesse no seu melhor momento, na sua melhor transação, neste momento é necessário enfrentar, parar, refletir um pouco e criar condições para que ela continue. Mas peço desculpa, mas houve pelo menos intenção do governo e do acionista minoritário na altura, a TAP, mas que era um dos acionistas que podia viabilizar certo tipo de soluções e de ajudas, como podemos falar sobre elas. Houve essa intenção, houve essa abertura para negociar e para encontrar uma solução com Alfredo Casimiro. Qual foi o momento, qual foi o ponto em que essa maré mudou, digamos assim, e em que Alfredo Casimiro deixou de ser um elemento a considerar numa solução final, mas sim um elemento a estar fora dessa solução final? Eu acho que, muito resumidamente, aqui pode-se fazer traçar uma linha sobre isto. Eu cheguei à empresa final de 2016, portanto, início de 2017. Temos ali um momento em que há o ano de 2017, em que há um alinhamento grande entre acionistas e no sentido de entender que tínhamos de ser uma empresa mais eficiente, uma empresa mais rentável. A empresa nunca tinha distribuído um dividendo aos acionistas, não conseguia dar aumentos aos trabalhadores há muito tempo. Era necessário fazer um alinhamento entre todos para que entendêssemos que iríamos viver um período difícil na infraestrutura aeroportuária, que desde 2017 nós estávamos a dizer que estava sob o limite, mas o que é certo é que ano após ano íamos acrescentando mais 1 milhão, mais outro 1 milhão de passageiros. Tínhamos que ter uma operação ágil. Ágil, porquê? Porque o que se estava a ver era uma TAP a crescer cada vez mais e precisava de uma operação ágil. E, nesse momento, eu acho que se conseguiu um bom alinhamento, os acionistas estavam bem alinhados, conseguiu-se renovar um contrato, renegociar um contrato, com desafios para ambos os lados, e em que realmente estávamos perfeitamente alinhados sobre o que fazer. Entretanto, veio a pandemia. E na pandemia, realmente, a pandemia no início previa-se uma pequena duração e realmente começa-se a arrastar a pandemia. Quando procuramos a ajuda, quer do regulador, e que no fundo o regulador tem ali um papel, porque o regulador é o regulador que emite as licenças, etc., tudo bem, começa a haver aqui alguma questão. Há também a saída de David Newman e todas essas mudanças, mas há ali uma grande mudança de... nós já não podíamos estar com o mesmo objetivo que estávamos antes. Porquê? Porque o objetivo agora era conseguir sustentar a empresa, não a deixar, no fundo, afundar, Certo. por forma a preparar uma retoma.
conseguimos fazer durante um tempo e tivemos um bom alinhamento e tenho que ser muito transparente. Tivemos toda a abertura e toda a colaboração do Ministério das Infraestruturas, toda, Uhum. desde o primeiro momento, e tivemos também a colaboração e o alinhamento do próprio TAP enquanto cliente. Isto é importante aqui dizer, ou seja, o que nós fizemos, com muito orgulho enquanto gestão, e a equipa que lá estava, foi tentar, precisamente indo de encontro ao que me estava a dizer, que é, ou seja, havia alguma escassez de liquidez em todo o setor, nos acionistas, seja o que for, o que disse, ok, vamos tentar gerir esta situação. É uma empresa nós não podíamos fazer grandes reduções, embora fizemos reduções de mais de 30% da nossa força de trabalho, É verdade. e além da que lá ficou, ainda viu muito os seus horários de trabalho reduzidos. E Portanto, fizeram um esforço por apostar mais em carga, etc. e Houve fizemos uma ali movimentação tudo. nesse sentido, sim. Tentar, no fundo, ser o que é que maximizar a empresa para o resultado que ela poderia dar naquele momento, sem pôr em causa o futuro, porque lá está, não é? Nós não podíamos reduzir mais ainda, porque se eu demoro um mês e meio a formar pessoas, se a Emirates decide retomar os voos para a próxima quinzena e dizer, espera aí, olha, afinal esperem um bocadinho mais porque eu preciso ir dar a formação. Portanto, vivíamos sempre ali uma questão de muito alinhamento com os nossos clientes todos. Uhum. E também com o cliente TAP. E até ao final do ano de 2020, nós fomos conseguindo gerir através de adiantamentos para não ser necessário realmente recorrer a outras fontes de financiamento Uhum. que nos eram barradas. Tentámos, fizemos de tudo. Fizemos de tudo. A Ground Force era uma empresa, e é uma empresa, sem dívida. Podemos estar aqui a discutir porque é que não tinha dívida. Bom, porque nunca foi possível. Bem, há dívidas, mas é aos fornecedores, basicamente. Sim, mas não tinha dívida. Na Sim, altura eu sempre percebo. tinha ali uma dívida, tinha uma conta corrente calcionada, Certo. de pouco valor. Porquê é que não tinha dívida? Bom, porque também não nos conseguimos endividar, porque de antes não tínhamos balanço. Porque realmente a Ground Force até 2017 não tem balanço para ela própria se endividar. E os acionistas também estavam sempre ali a viver uma situação difícil. Quando a empresa começa a ter balanço para se endividar, fica com um balanço robusto, vem a pandemia e pronto, então aí para outra vez. Certo. E realmente não há dívida. E há um alinhamento muito grande do governo, isso não há dúvida nenhuma, fomos recebidos, tentar enquadrar uma ajuda, estamos a falar de uma ajuda, é o que, voltando a falar lá abaixo, o que falávamos atrás, não é? Não se pode ser privado para os dividendos e público para os apoios. Era uma empresa privada, dada num setor em que é enquadrado, havia as linhas que existiam para o setor Covid. Eram linhas que apontavam até um financiamento máximo de 2 milhões de euros. 2 milhões de euros não dava para Tinha nada. que ser cerca de 30. Sim. Tínhamos o que que se encontrar apontava na altura. uma solução diferente. Tivemos toda a colaboração, e aí eu tenho que ser muito transparente, toda a colaboração dos nossos fornecedores. A Vancy e a Ana foram sempre totalmente cooperantes e entender, olha, nós não vamos deixar de honrar os nossos compromissos, mas para que eu consiga manter a atividade, eu vou ter que gerir aqui as situações, e eles foram bastante cooperantes. E há uma altura em que, com o financiamento, porque o financiamento tem impacto também no plano da ajuda à TAP, eu próprio entendo que a Ground Force depende do que é que vai ser a TAP. Se é um cliente que Certo. representa 70%. 70% da nossa atividade, eu também tenho que entender que, olha, eu ajudo 100%, mas para nós vermos se isso cabe e qual é o montante que cabe e o que é que nós podemos fazer, nós temos de ter estabilizado a solução do que é que vai ser a TAP no futuro. Porque, eu sempre disse, era totalmente distinto para a Ground Force a recuperação se a TAP recuperasse mais nos aeroportos que noutros. Ou seja, tudo isso são variáveis que tinham que ser consideradas. E realmente não dá para passar cheques em branco. E eu acho que foi sempre de uma forma muito transparente. Nós prestamos toda a informação com os dados que nós tínhamos.
com as previsões que a IATA ia fazendo, e se nós olharmos, as previsões da IATA vão variando. Estava uma recuperação em setembro, recuperação em dezembro, outubro. São previsões que não... Agora, nem sempre têm adesão à há realidade. ali uma altura em que realmente, não havendo uma necessidade, não havendo uma possibilidade de resolver no imediato, nunca nos disseram que não iam conseguir resolver no futuro. Nunca. E sempre foi de uma forma muito aberta. Estamos à procura de encontrar as soluções, apresentem um plano de reestruturação, porque é que não reduziram mais pessoas? Eu chegava a dizer, bom, se eu estou com dificuldades em pagar salários, eu não consigo reduzir mais pessoas. Portanto, era, se necessário, fazia. Acho que o que melhor fizemos defender a empresa e os acionistas, em primeiro lugar, foi conseguirmos manter a empresa a funcionar com uma paz social grande, com um grande empenho dos sindicatos e da Comissão de Trabalhadores, que foram sempre... Também nós fomos muito transparentes com eles, explicámos qual era a situação da empresa, o que é que nós estávamos a fazer, porque essa é a única forma, a transparência é a única forma de resolver as coisas, mas realmente houve ali um momento em que era necessário fazer uma intervenção de curto prazo. Ali no curto, olha, momentaneamente nós não conseguimos fazer isso. E realmente aí no fundo, começa o distanciamento e se calhar começa a colisão entre Estamos a falar mais ou menos em fevereiro. E em fevereiro a TAP... de dezembro a fevereiro, ou seja, aquilo em dezembro começa a haver ali algumas questões, mas sempre, e eu reitero, sempre com total colaboração, tenho que aqui dizer, quer da TAP, quer do Ministério, como é óbvio, o que existiam, tinham que haver garantias. E isso era o que se andou sempre aqui a discutir, foi que garantias é que nós podíamos dar como empresa. Efetivamente, pronto, chegou-se àquela... Foi a questão de que as ações tinham um penhor. Pois isso entrou para uma questão já com os acionistas, que eu já não participei, mas o que é que nós podíamos fazer para ter? Nós somos uma peça fundamental para a TAP e a TAP é uma peça fundamental para nós. Isso não há dúvida nenhuma. Quer dizer, nós não podemos... A TAP não pode dizer aos seus passageiros, olha, tragam a roupa num saco de plástico e saiam pelas mangas porque nós não vamos ter handling. E nós também não podemos dizer, olha, eu não preciso da TAP para nada porque eu sobrevivo com 20 e poucos % da minha atividade. Portanto, eram duas empresas com uma ligação importante para o sucesso da sua atividade. São e sempre serão. Sim, mas também a questão das licenças da Ground Force estão neste momento a chegar a um limite. Pode vir uma outra empresa, efetivamente, para fazer esse trabalho nos aeroportos portugueses. Vamos ver, é uma atividade concessionada, não vale a pena estarmos aqui a dizer que não, mas não há grande histórico no mundo inteiro de mudanças de licenças ou de não renovações das concessões. Estamos a falar de uma empresa com uma capacidade de trabalho muito grande, ou seja, para aparecer alguém que tenha 2.400 pessoas formadas para fazer esse trabalho é complexo, não é impossível, mas é complexo, como é óbvio pode existir, mas lá está, havendo alinhamento entre os acionistas, claro. isso é possível. Que valor é que tem hoje a empresa? Consegue-se calcular? Porque obviamente este valor acabava por dizer que opções é que restam, não é? Vamos lá ver, a resposta mais simples a essa pergunta é depende. Certo. A resposta mais complicada é depende muito. Mas não, depende. Como é óbvio, depende das condições. Depende se tivermos previsto um cenário de renovação de licenças ou não. E por quanto tempo. E por quanto tempo. Se tivermos previsto como um cenário de renovação do contrato com a TAP, por quanto tempo. Que medidas é que nós vamos ter disponíveis. Se podemos ter algumas medidas com o apoio. E aí o apoio do Estado é fundamental para... ou reformas antecipadas, seja o que for, para que realmente consigamos fazer uma renovação. A Ground Force é uma empresa jovem, ela é recente, mas é uma empresa com um capital humano, já vem do tempo da TAP. E realmente temos aqui, nomeadamente em alguns aeroportos, não vai ser necessário fazer uma renovação, ou próprio os movimentos que os aeroportos têm um impacto muito grande na rentabilidade da empresa em cada um desses aeroportos. Mas há interessados quer dizer, Alfredo Casemiro diz que sim, que tem mantido negociações com várias empresas interessadas na Ground Force. Tem conhecimento de interessados na Ground Force, na atividade? Eu acho que há.
Acho que há, tenho a certeza que há. Porque, vamos lá ver, sendo uma atividade concessionada, tem players mundiais que estão muito bem capacitados para isto, que têm a capacidade de Mas mesmo fazer. com o equipamento já nas mãos da TAP, neste momento. Há empresas que não têm equipamento, vamos lá Exato, ver. é irrelevante Isso é irrelevante. Às vezes, agarrando-nos a questões, isso é totalmente irrelevante. Mas Aposto já em que existe um contrato que estipula qual é que é o valor mensal, por qual é que é o exemplo. valor mensal, mas há empresas, players mundiais, que não têm a posse de nenhum equipamento. Fazem o renting. Nós temos que entender uma coisa. A posse do equipamento pode ser até um fator limitativo da atividade. Porque vou dar um exemplo. Talvez o equipamento mais caro que exista aqui serão os ares-condicionados. Para quê? Para quando tem que se ligar ao avião. Estamos a falar de um equipamento que é utilizado 3 meses por ano, não é? Portanto, se eu o alugar, eu consigo tornar a minha estrutura de custos muito mais eficiente Do que se tiver. tiver que Portanto, amortizar eu acho ao que longo do essa ano questão inteiro. da posse dos equipamentos não é uma questão muito relevante. É um mercado em crescimento. Vamos voltar a ter os valores de passageiros de 2019? Vamos. Não tem dúvida nenhuma. Vamos lá ver. O turismo vai continuar a existir, vai continuar a ser uma fonte de receitas para Portugal, e as pessoas não vão chegar cá nem a nado nem de carro. Ou seja, vamos continuar a ter essa atividade. O Paulo liderou uma tentativa de gestão de tomar conta da empresa, neste caso um processo chamado Management Buyout. Em que ponto está esse processo? Está morto? Vamos lá ver. Até ao momento em que eu saí, realmente nunca foi, o meu foco sempre foi garantir que os acionistas estavam no melhor, com o melhor ativo nas mãos. Os acionistas e os trabalhadores. Sempre foi essa a minha preocupação. A minha preocupação nunca foi, em nenhum momento, até realmente dia 10 em que sou destituído, nunca foi encontrar uma solução diferente. A minha preocupação foi maximizar o valor dos acionistas. E essa era a única responsabilidade que eu tinha enquanto executivo e enquanto a equipa que lá estava. A CFO que estava comigo, que estava nomeada pela TAP, tudo isso. Essa foi a nossa preocupação todos os dias. Era encontrar equilíbrios com os fornecedores, difíceis, sem dinheiro, quando entrar ali a garantia, e continuar a garantir que tínhamos um ativo que era bom, um ativo valioso nas mãos dos acionistas. E essa foi a minha grande preocupação até essa altura. Hoje em dia, eu sou uma pessoa que acredita no futuro da Ground Force. A Ground Force tem futuro, tem pessoas para ter futuro, e o país precisa da Ground Force, e eu acredito que a Ground Force continuará a existir por muitos e bons anos. E que caminho é que existe a fazer nesse processo da própria gestão, ou pessoas da sua confiança fazerem de alguma forma tomarem conta da empresa? Não, essencialmente é necessário dar alguma estabilidade à empresa. Continuamos a ter uma grande incerteza, que é: vamos ou não ter N vagas, já não sei se é quarta, terceira, segunda, já for, ou seja, é necessário ter capacidade para enfrentar um período ainda que aí vem de alguma incerteza. E, como é óbvio, existem players com capacidade e músculo para enfrentar essa incerteza, porque uma das coisas que era sempre necessária é que realmente haja capacidade, seja nos equipamentos, ou seja, se o equipamento... Vamos lá ver. Os equipamentos de ar-condicionado são precisos num hemisfério numa altura, no outro hemisfério noutra. Portanto, uma empresa com dimensão acaba por ter uma maior mobilidade desses equipamentos e maior capacidade. Agora, eu acho que primeiro há que resolver a questão acionista. Ponto. Isso não há o que fazer. E eu pergunto, como é que se resolve essa situação? Terá que... O ministro Pedro Nuno Santos diz que não diz por estas palavras, mas na verdade não conta com Alfredo Casemiro. Que caminho é que há a fazer aqui? O que é que pode ser feito? Bom, então, nesse caso, eu penso que só passará por que o Alfredo Casemiro se desfaça da posição dele, venda, seja o que for. Acho que esse é o único caminho. Eu não quereria estar com um parceiro em que realmente não conta comigo. E vamos lá ver. A relação degradou-se tanto, seja por atitude, e não vamos aqui estar a falar, porque isso acho que não é para aqui.
chamado, mas a relação de graduação que eu acho que é impraticável a continuidade. Estamos a falar de um contrato legítimo que foi celebrado entre duas partes e foi rasgado e disse, olha, agora não vale o contrato, mas eu também não devolvo o dinheiro. Ou seja, não já houve um conjunto de questões entre os acionistas, provocadas pelo acionista minoritário, que levam a que seja completamente irrecuperável uma relação. Não faz com que a empresa seja irrecuperável, porque a empresa é um bom ativo, as pessoas são muito válidas, os trabalhadores sempre tiveram uma serenidade que às vezes eu próprio sou muito transparente. Às vezes eu não sei se teria tido aquela serenidade que conseguimos ter todos naquele momento duro ali, mas as pessoas tiveram essa serenidade e apostar no futuro. E eu acho que esse é que é o foco. Neste momento é resolver rapidamente a solução para termos uma saída de futuro para uma empresa que tem futuro. Paulo, do conhecimento que ainda tem, obviamente, de contacto que ainda tem, hum, o salário de maio vai ser pago? Alfredo Casemiro disse que havia dinheiro para esse salário, mas depois já disse que não. O pagamento está por aí, digamos assim, por estes dias. É possível que nós venhamos a ter um problema para os trabalhadores já nesta folha de pagamento? Neste momento eu não consigo responder a essa questão, não tenho já o domínio do que se passa, mas eu acredito que pode haver a capacidade de honrar os salários, acredito que sim, a atividade está a retomar, ou seja, a atividade, naturalmente o verão é diferente, estamos a falar de... Eu costumo às vezes para as pessoas terem uma ideia da diferença entre o verão e o inverno, eu gostava muitas vezes de dar o exemplo do aeroporto de Faro, não é? O aeroporto de Faro tinha 7 voos diários, perdão, da Aer Lingus, na Irlanda, no verão, e tinha aí uns 3, 4 voos semanais no inverno. Portanto, a diferença entre uma atividade de verão e de inverno é relevante. O banir do turismo britânico teve muito impacto no aeroporto, por exemplo, de Faro. E agora levantou. E agora levantou. Portanto, é natural que o retomar a atividade faça com que seja possível pagar salários. Isso sim, até porque continua a haver o apoio. Agora, uma empresa não pode viver só de pagar salários. Certo. Há fornecedores, há toda essa questão. E há um acumulado, eu também lhe ia perguntar sobre isso, até quanto é que já ascende essa dívida a fornecedores e quem é que é o maior credor neste caso? É a ANA? Não consigo dizer, mas a ANA, entre a ANA e a TAP seriam ali os maiores credores Mas já ascende a quanto, mais ou menos? Não lhe consigo dizer na altura, mas na altura já estamos a falar mais de 20 milhões, ou seja, acumulado de tudo. Portanto, são valores pois é que relevantes. Se usarmos o dinheiro da atividade para pagar salários, essa dívida vai crescendo, digamos certo. assim. Portanto, é necessário, por isso a resposta é, se vai haver dinheiro para pagar salários? Eu espero que sim, porque os trabalhadores merecem que seja pago, mas não se pode gerir uma empresa só pagando salários. Até porque os nossos fornecedores também eles próprios pagam salários. Portanto, nós temos que haver aqui uma cadeia de respeito. E nós fizemos sempre uma gestão muito criteriosa e quando nós falámos com a Ana e explicámos-lhe, foi precisamente, olha, eu sei que há empresas que, sem o nosso pagamento, têm graves dificuldades de subsistência. E nós, dado que os recursos financeiros são escassos, vamos ter que acudir a essas pessoas. E foi o que fizemos. Paulo, porquê é que Alfredo Casemiro o afastou? Qual foi a razão concreta que levou o Alfredo Casemiro a afastá-lo? Porque eu li o comunicado dele, mas queria ouvir a sua posição desse episódio. De uma forma muito transparente. O comunicado dele, também a TAP fez um contra-comunicado, que não se revia nas questões. Efetivamente, eu sou uma pessoa sempre fui uma pessoa bastante leal no fundo, ao acionista e à empresa. Que é precisamente aquilo que ele diz que não foi. Mas sempre fui, muito, e não há nada, estou perfeitamente com a consciência tranquila, fiz o melhor pela empresa, pelos seus acionistas, distribuí dividendos como nunca tinha sido distribuído. Eu, parte da equipa, não fiz nada sozinho, eu não sou nada sozinho na empresa. Não. O sucesso não é um trabalho de um homem só, nem um trabalho de um só homem. Não é? Distribuímos aumentos, distribuímos prémios pelos trabalhadores, tudo isso. Mas
há uma coisa que é soberana. É um administrador, e isto as pessoas às vezes esquecem-se disso, tem uma coisa que é o dever fiduciário. E o dever fiduciário é para com a sociedade, em primeiro lugar. E, para mim, há linhas que são a linha da ética, da moral e da legalidade, são linhas que para mim não se podem ultrapassar. E, realmente, no dia 18 de março, ou seja, quando começa, quando já aí temos, ao fim de algum tempo, de termos a questão dos salários em atraso, e de realmente, para mim, era sempre ponto assente. Eu sempre tive muito contacto, muito próximo dos trabalhadores, e a ver aquela aflição afligia-me também. Nós tínhamos casais lá, casais com filhos e noras, ou seja, era realmente uma forma, um sustento importante dessas pessoas. Ouvi muitas, fiquei muito triste de ouvir muitos comentários nas redes sociais sobre as pessoas tinham que ter dinheiro de lado, etc. Vamos lá ver. Estamos a falar de uma empresa que nunca pensou que ia passar por um momento de falta de salários. Portanto, Certo. era mais que natural que as pessoas podiam não estar. E as pessoas não se podem esquecer que todos os trabalhadores da Ground Force já tinham visto a sua renda, o seu rendimento, muito afetado nos últimos tempos com os cortes que tinham de ter. Portanto, não estamos a falar de pessoas que ganhavam 2.000 euros e que agora ficaram um mês... Não, eram pessoas que tinham um rendimento, que tiveram um corte muito grande e que estavam ali aflitos. E, como é óbvio, para mim era fundamental pagar salários. E há um dia, célebre dia 18, em que eu sabia que tinha uma decisão para tomar. Ou votava contra o contrato de venda dos equipamentos à TAP e não entrava dinheiro na empresa e não pagaria salários, e muito provavelmente a empresa entrava em colapso porque as pessoas não estavam a aguentar mais. Portanto, eu, naquele dia, tive de tomar uma decisão em consciência. Eu tenho que... eu prefiro... Há uma expressão que eu gosto muito. Eu prefiro morrer de pé do que viver a vida toda agachado. E naquele dia eu tive de tomar essa decisão. Portanto, eu ou fazia isso, E votou ao lado da TAP, digamos assim. ou pagava. Eu não votei ao lado de ninguém. Eu votei ao lado daquilo que eu achava que era o melhor para os acionistas. Ao votar a venda dos equipamentos com a perspectiva de recomprar, porque nós continuámos a fazer o processo todo de tentativa de obtenção de financiamento e de garantia, era preciso. Ou seja, ninguém ia arranjar um financiamento a uma empresa que estava com salários em atraso e com manifestações Eu todos os digo dias na votou ao lado rua. da TAP porque claramente era um conselho de administração fragmentado nessa altura, completamente não alinhado, como disse há pouco. Já não tinha alinhamento nenhum. Não tinha alinhamento. E para mim não havia outra coisa a fazer. Portanto, a minha ruptura começa aí. E não tem nada a ver com lealdade, estar... Não tem nada a ver. O que tem a ver foi eu tinha que votar daquela forma. Porque era o melhor para a empresa. E fiz isso com essa consciência. Se eu não tivesse feito isso, não havia empresa provavelmente hoje. Porque nós fizemos um esforço muito grande de recuperar um pouco a imagem. Todas as pessoas achavam que agora não fosse a empresa das malas. Pronto. Então nós fizemos durante muito tempo um trabalho de explicar que não é a empresa das malas, é uma empresa Peço desculpa, mas o Paulo está a dizer uma de duas coisas. Ou está a dizer que o Alfredo Casemiro preferia deixar que a empresa caísse para fazer passar a sua posição, ou está a dizer que o Alfredo Casemiro, o acionista que queria que esse acordo não fosse aprovado, estava a contar que não existisse esse acordo com um objetivo qualquer, para fazer qualquer tipo de pressão, para obter alguma outra solução que considerasse mais proveitosa. E eu pergunto o que é que estava em cima da mesa, o que é que ele pensava que poderia obter nesse momento. Isso realmente só mesmo ele poderá dizer, mas o que certo é, eu não acho que, ou seja, o facto é um milagre, entre aspas, e eu acho que é um sinal de respeito e é um sinal de compromisso dos trabalhadores e dos ORTs de terem resistido a 20 dias sem o salário, sem greves, ou seja, a operação do aeroporto não foi beliscada um segundo por isso. Eu acho que isso as pessoas todas têm que reconhecer. Não sei, ou seja, nós vivíamos numa situação em que as pessoas recebiam salário durante muitos anos e mesmo assim faziam greves. Portanto, entendermos que as pessoas tiveram 20 dias sem receber os salários e não houve um único dia de greve, não faltaram ao trabalho,
é um sinal de respeito para com os trabalhadores. E que os trabalhadores tiveram para com a empresa. Ou seja, os trabalhadores estavam ao lado da empresa. E eu e os membros que votaram sentimos que não podíamos estar dessa forma. Se isso ia gerar uma convulsão, eu presumo que sim. Ou seja, as pessoas não estavam em condições. Nós estávamos a ajudar pessoalmente algumas pessoas que estavam a passar dificuldades. Isso não fazia sentido. Não se pode estar a fazer uma pressão com os salários das pessoas. Acho que isso é imoral. Eu não conseguiria olhar para as minhas filhas dessa forma. Paulo, há pouco falou que há linhas éticas, morais e legais que não ultrapassa. Que linhas éticas, morais e legais é que foram ultrapassadas na Ground Force? Eu não podia, moralmente, utilizar os trabalhadores para obter uma vantagem negocial, seja para fazer o que fosse. Não podia. Por outras palavras, está a dizer que era isso que estava a fazer Alfredo Casemiro. Se eu, com a consciência de que, podendo arranjar uma solução que permitia a empresa continuar a operar e permitia conseguir pagar os salários, se eu não optasse por essa solução, estava ultrapassado. Aí sim, estava a dizer, olha, para mim os trabalhadores não contavam e para mim, pior, para mim, eu estava a fazer sim um mau serviço aos acionistas. Porque o que eu estávamos a falar é essa a questão. Se eu fizesse isso, a empresa poderia entrar em convulsão ou não. Podemos estar aqui sempre a falar de cenários, porque é futurologia. Certo. Mas essa linha, para mim, era... Ou seja, eu moralmente não podia. E linhas legais? Teve perto de se ultrapassar alguma? Não. Até por uma razão de gestão. Eu sou uma pessoa muito transparente. Os outros membros do Conselho também. Não havia outra forma de o fazer. Mas não há... Ok. Diga-me uma coisa. Quem é que gostaria de ver, isto perfeitamente hipotético, mas que empresa, eventualmente europeia ou mundial, gostaria de ver associada à Ground Force para retomar o trabalho da empresa naquilo que é as operações normais, aquilo que espera vir a ser as operações normais no verão e no seguimento do verão? Alguma empresa particularmente habilitada para ser parceira da TAP? Olha, isso é uma excelente pergunta. É uma excelente pergunta porque a resposta mais óbvia seria qualquer uma que garanta a estabilidade. Porque é uma ferramenta fundamental para a recuperação da TAP, a estabilidade da Ground Force. Isso é. Agora, todos os players mundiais que têm, estamos a falar de uma Swissport, Menzies, WFS, Avia Partners, sem falar, são operações que têm uma know-how muito grande. A Ground Force é uma empresa que tem um know-how bastante grande também. É uma empresa com técnicos altamente qualificados, de excelência operacional. Nós fomos considerados muito recentemente e tínhamos indicadores de excelência operacional fantásticos, indicadores de excelência financeira muito bons. E qualquer uma dos grandes players é uma excelente continuidade para o grande trabalho que a empresa fez. Há pouco tempo foi a TAP interpôs num dos tribunais de Lisboa um pedido de insolvência da Ground Force, da SPDH. Que caminho é que esse pedido de insolvência terá? Isso faz parte destas jogadas de xadrez que temos assistido entre acionistas ou tem caminho para percorrer? Eu acho que não estamos a falar de uma jogada de xadrez, ou seja, poderá haver algum acionista que tenha feito mais jogadas, mas o que estamos a falar aqui é uma necessidade de resolver o problema. Não se pode continuar com este problema a arrastar-se mais tempo. Não se pode. Isto não é uma coisa que se pode andar a arrastar durante mais tempo. Exato, mas o que nós temos vindo a falar é que também não podemos continuar a fazer apelos a Alfredo Casemiro, por exemplo, como faz às vezes o ministro Pedro Nuno Santos no Parlamento, a dizer nós não contamos com este acionista não está alinhado connosco, etc. Ele não vai sair pelo seu próprio pé, diria eu, quer dizer, já demonstrou isso, a não ser que exista algum evento que nós não estejamos a ver. Poderá fazê-lo por uma venda. A questão é, está verdadeiramente interessado Alfredo Casemiro em fazer uma venda? Eu no lugar dele estaria. Porque vamos lá ver, não tendo um acionista que também é cliente, que não conta comigo, com uma relação degradadíssima.
com episódios recambulescos Certo. sobre a relação do contrato, não seja o que Sim, for. gravações de Portanto, reuniões eu, privadas, etc. como é óbvio, eu estaria interessado em fazer isso. E há possibilidade. E há possibilidade, e eu acho que há todo o interesse de todas as partes de resolver o assunto. E isso, para mim, é o alinhamento que era necessário. Ou seja, se haver. As partes sabem que para tornar o ativo transacionável tem que se fazer alguns ajustes, tem que se fazer algumas questões. E tem que haver uma avaliação Tem que haver uma avaliação. que represente aquilo que é o valor real da empresa. Essa é que é a grande questão. Eu posso querer vender uma casa ou posso querer pôr uma casa à venda. O preço que eu ponho na casa é o que vai ditar isso. Portanto, havendo uma lógica. Certo. O Observador já noticiou que Alfredo Casimiro estaria a fazer uma avaliação da empresa em torno dos 100 milhões de euros. Isto é realista? Vamos lá ver. Se prolongar as licenças por 50 anos e o contrato está por 60, se calhar a empresa até vale 400 ou 500 milhões. Não é essa a questão. O que vai ditar Nem o a valor Ground Force é RN. Não é? Exatamente. O que vai ditar o valor da Ground Force é precisamente quais são os contornos que fazem com que essa empresa seja avaliada e qual é que é a perspectiva do futuro. Vamos lá ver. As empresas compram só por valor presente ou valor futuro. Uma empresa com licenças a caducar daqui a pouco tempo, ela tem que ter um valor futuro maior, porque senão eu vou aplicar uma grande taxa de desconto. Isso é normal das empresas. Ou seja, mesmo quando a empresa existiram avaliações no passado, ou seja, em 2019 a empresa, a Ground Force, valia se calhar muito mais do que 100 milhões. Se calhar valeria 200, seja o que for. Porquê? Porque estávamos a falar de um futuro com um novo aeroporto, uma certeza mais do que iminente de uma renovação de licenças, apesar de elas existiam, mas não há histórico de empresas que não tenham havido as suas empresas renovadas. Um grande cliente que estava com a atividade a grande cliente que estava florescer, a cada vez atividade, maior número de turistas e de passageiros a chegar aos aeroportos, uma etc. excelência operacional, um bom relacionamento com os sindicatos. Temos de lembrar que nós tínhamos acordos com os sindicatos válidos por 3 anos, ou seja, havia uma paz e não era uma paz podre, havia uma paz em que havia alinhamento de interesse, havia uma transparência na relacionada que realmente dava uma perspectiva do valor. Neste momento, o que vai ditar o valor vão ser precisamente as balizas que se conseguirem fazer para esse futuro, seja pela renovação do contrato tal, seja pela questão das licenças. As pessoas muitas vezes têm feito alguns comentários. Isto não é um contrato de uma concessão como o aeroporto, uma infraestrutura, ou como uma autoestrada, que são contratos a 25, 50 anos. Então, uma licença de concessão, ou que tem mecanismos de compensação do Estado. O que estamos a falar é o contrato. A concessão, quando é feita, é preciso apresentar, no fundo, o equilíbrio e que a empresa tem sustentabilidade financeira no período da concessão. Houve um evento que não podemos fugir dele, não podemos fugir, que é a pandemia, e como é óbvio tem que haver aqui um mecanismo. Todas as licenças de concessões de handlers na Europa foram estendidas mais um ano, pelo menos as que terminavam em 2020 e 2021. Isso para ver. Acredito que pelo menos isso vai ser feito. Mas pode ser feito mais para que realmente se consiga acomodar tudo isto. Não há outro interesse. E aí sim. Eu tinha aqui mais uma última pergunta, e ia lhe perguntar se a Ground Force, enquanto estava integrada na TAP, não era propriamente uma empresa com grande performance operacional e financeira também. Eu ia lhe perguntar, a TAP é um parceiro algo tóxico ou não? De forma alguma. Eu acho que eu tenho a melhor das opiniões da TAP. Trabalhámos muito na Ground Force com a TAP. Eu realmente não conheço a relação Eu estou-me aqui a anterior. pôr um bocadinho na pele do acionista da Paz ao Gal, Claro. Alfredo Casimiro, quando diz que os próprios acordos com a TAP são leoninos, são destinados a esmagar as margens da Ground Force e para quê? Para que o plano de recuperação da TAP tenha melhores indicadores. Vamos lá ver. Nós assistimos nos últimos anos a uma recuperação muito grande dos resultados da TAP, uma resultado muito grande da atividade operacional da TAP,
e uma recuperação muito grande dos resultados da Ground Force e uma recuperação muito grande do resultado das atividades operacional da Ground Force. Ou seja, Exato, é possível a minha conciliar pergunta é isso. se isso se deve só a números, a anos recorde de turistas ou se é capaz de funcionar em anos menos excepcionais, digamos Eu assim. acho que é possível. Como é óbvio, é possível. Embora a atividade do handling é uma atividade de trabalho intensivo e de investimento intensivo, portanto, é uma atividade que tem que ser gerida com muita cuidado. Como é óbvio, o que eu falava há pouco, se a atividade da TAP recuperar o aeroporto do Porto com as ligações internacionais mais tarde ou mais cedo, isso tem impacto. Uhum. Porquê? Porque a rentabilidade que eu tenho da operação no Porto é uma rentabilidade que é afetada por esse investimento. Se a operação na Madeira, a mesma coisa, portanto, isso tem a ver com se a TAP decidir voar só para Lisboa, eu vou ficar com as outras operações deficitárias e que tem que lá ter a estrutura. Eu recordo que quando nós, no primeiro confinamento, tivemos os aeroportos fechados, Porto Santo não havia voos, eu tinha que lá ter umas pessoas a trabalhar, porque pode haver um avião de emergência, etc. Portanto, a TAP não é um parceiro tóxico. A TAP, e sempre tivemos um alinhamento grande, operacional, de eficiência, e fizemos coisas muito interessantes com a TAP e com os outros clientes. Atenção, Uhum. nós fizemos atividades muito importantes em termos de rentabilidade financeira nossa e dos clientes. Um minuto conta. Isto não é. Hum. Na Ground Force, no tema do handling, aquele chavão de todos os minutos contam, é mesmo verdade. O maior avião que aterra no aeroporto de Lisboa é o 777 da Emirates. São 90 minutos desde que ele aterra, descarrega os passageiros todos, descarrega a A bagagem, bagagem. abastece de combustível, abastece de comida, carrega-se passageiros, carrega-se a bagagem e o avião vai embora. São 90 minutos. Qualquer atividade que nós consigamos fazer de reduzir os 90, tirar 2 ou 3 minutos nessas atividades, tem um impacto muito grande na operação da companhia aérea. E nós fizemos muito esse trabalho com as companhias aéreas e também fizemos com a TAP. Portanto, há a possibilidade de sermos mais eficientes? Claro que há. Nós fizemos esse trabalho com algumas companhias aéreas, analisando. Olha, vamos reduzir o tempo de abertura dos balcões de check-in, porque as pessoas estão. O perfil de passageiro mudou. Temos que verificar, temos que atacar os problemas que existiam. O problema da bagagem de mão é um problema que todas as pessoas Uhum. que viajam veem, não é? Os aviões não estão preparados para que todas as pessoas levem bagagem de mão para o avião. Não estão. Ou seja, um avião com 200 lugares leva 80, 90 bagagens de mão. A interpretação do que as pessoas normais fazem de bagagem de mão. Depois há aquelas pessoas que fazem aquelas maiores bagagens de mão. Mas, portanto, todo esse trabalho, então, se calhar vamos criar aqui um incentivo, e fizemos esse trabalho com as companhias aéreas. Olha, apesar da pessoa, se calhar o Nuno, não viajar com uma tarifa que lhe permita despachar a bagagem de porão, dado que nós estamos a ver que o load factor, que é no fundo a carga daquele Certo. avião está alta, vamos incentivar as pessoas, mesmo não podendo despachar a bagagem no check-in. Pronto, para que realmente. E há medidas operacionais que se podem fazer com vista a melhorar a eficiência da operação. Para uma companhia aérea, Eu acho é que as pessoas muito levam mais. bagagem de mão essencialmente para não terem que esperar pelas fitas, mas Mas pronto. já não se espera. Já não se espera tanto. Já não se espera. Isso diz o Paulo que conhece bem a operação, mas Sim, já depois não se para quem espera vai para o tanto isso. aeroporto. Claro, claro. Mas agora é muito mais importante para a operação de uma companhia aérea eu não atrasar um minuto do que eu aumentar €1 Hum. na operação. Isso é muito mais importante. O custo do handling numa operação é grande. Mas não é o maior fator. Não é o maior fator. Se eu atrasar o avião 10 minutos e perder o slot, isso sim. E toda a atividade que nós vemos hoje em dia no aeroporto é uma atividade de relógio, em que tem que estar tudo sincronizado, porque se perde o slot no destino, já não consigo levantar. Certo. Essa é a questão. Paulo, obrigado Obrigado. por ter vindo cá ao Observador.